Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no presbitério, padres e diácono, prezados irmãos e irmãs na fé, de modo todo particular, família Betânia, aqui presente, aproveito para saudar todos os nossos recantos, todos os nossos consagrados que não puderam estar aqui, por aqueles que ficaram cuidando dos nossos filhos e filhas, saudar aqui os nossos filhos e filhas que ficaram nos recantos, dizendo que a razão de tudo isso também é eles, é por causa deles, para a glória e a alegria do coração de Jesus, mas para a restauração de cada filho, cada filha de Betânia. Eu me sinto muito feliz desse primeiro na trilha da cura, na canção nova, por essa amizade com a canção nova, por esse legado deixado pelo Padre Léo, que nós somos chamados a levar adiante. E ouvindo esse Evangelho, que nos convida a responder: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A gente acha que a questão já está posta, colocada, que a gente sabe quem é Jesus. Mas infelizmente, e temos que dizer infelizmente, para a maioria ainda,
Jesus não passa daqui para cá. Infelizmente ainda, para muitos, Jesus é uma ideia, mas não é uma experiência, um encontro com uma pessoa. A gente até conhece um Jesus cristinho que nasceu em Belém, que morreu na cruz, que foi filho de Maria, que dizem que morreu e ressuscitou, mas a gente ainda não sabe muito bem o que é essa tal de ressurreição. Por isso a gente ainda se perde em tantas teorias, tantos ismos, falando diametralmente contra o significado profundo da ressurreição do Senhor. Quantos cristãos ditos católicos ainda são assim? Por isso os nossos bispos nos convidaram no encontro de Aparecida a fundir fé e vida, a unir fé e vida e mergulhar profundamente no mistério da nossa fé. Por isso o Papa Bento XVI nos convida a partir de outubro a um ano inteiro de reflexão sobre a fé, para que possamos mergulhar. E ele diz na carta, muito bonita a carta da fé do Papa Bento, que não é simplesmente para mergulhar na doutrina católica, e ele insiste que é preciso tomar o catecismo da igreja, revirar as páginas do catecismo da igreja, não para brincar com elas, mas para aprofundar aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, fazer de fato uma profissão de fé que mexa com a nossa vida. Começa em outubro o ano da fé, estamos pertinhos e já devíamos estar nos preparando, precisamos nos preparar para esse ano da fé. Mas ele diz, insiste, que não é só um conhecimento intelectual, e olha que quem escreve é uma das cabeças mais privilegiadas da nossa igreja. O nosso Papa é um dos maiores teólogos vivos da nossa igreja. Não é um conhecimento só intelectual, mas é uma experiência, um encontro. E esse encontro faz a diferença. Enquanto eu ouvia esse evangelho, eu me lembrava de algo que o Padre Léo gostava muito de partilhar conosco, e que foi uma das coisas que me identificou muito com o Léo. Quando eu nós o ouvíamos lá naqueles anos idos de Brusque, ele no Colégio São Luís, a gente na filosofia, estudante ainda, e ele insistia muito, porque cabeça de filósofo, né? A gente queria mergulhar de Platão a Wittgenstein e se esquecia às vezes do essencial. E ele dizia: sabe, seminaristas, em 1980, quando o saudoso Papa João Paulo II, o beato João Paulo II, veio ao Brasil, dizia o Léo, e foi a Belo Horizonte falar aos jovens, eu pude ouvi-lo. E as palavras inflamadas do Papa, naquela primeira vinda ao Brasil e ali em Belo Horizonte, sobretudo junto dos jovens, calaram fundo no meu coração, que começava a arder por Jesus e querer responder à vocação sacerdotal. Aquele encontro com o Papa em Belo Horizonte ajudou, incentivou o Léo, que depois nós pudemos experimentar como padre. Porque o Papa dizia: eis um belo horizonte,
Belo Horizonte, eis um belo horizonte. Um belo horizonte, queridos jovens, que será cada dia mais belo se você fizer um encontro com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, sabendo exatamente quem Ele é. Você é convidado, convidada, dizia o Papa aos jovens, a fazer esse encontro com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, porque o verdadeiro conhecimento de que fala a Sagrada Escritura passa por essa experiência. Sem essa experiência, nós vamos ao encontro do Senhor como vamos a um personagem histórico nosso, como nos debruçamos no passado e vamos ao encontro de qualquer personalidade. Podemos até aprender com essa personalidade. Quantos homens ilustres! Aliás, particularmente eu penso que esse é um dos grandes dramas do nosso tempo. Falta exemplaridade, falta homens, mulheres capazes de incendiar no coração dos nossos jovens, do nosso povo, a vontade de ser melhor, a vontade de viver eticamente, a vontade de viver moralmente, responder. Por isso, graças a Deus que a igreja tem o patrimônio dos seus santos e santas, que pode servir de luminar na vida de tantos homens e mulheres na história da igreja. Graças a Deus nós temos esse patrimônio, porque é o que mais faz falta hoje em dia. Há uma crise de autoridade, uma crise de presença, uma crise de valores, uma crise de exemplaridade, uma crise de paternidade, de cuidado. Muitos pais feitos de qualquer jeito, qualquer psicanalista vai dizer isso. Falta na nossa sociedade pai, mas pai no sentido pleno da palavra, aquele que mostra o caminho, aquele que é exemplo, que ensina pelo exemplo, aquele que a gente, quando é criança, tem vontade de ser igual, tem vontade de seguir, tem vontade de crescer como ele, meu herói. Eu quero ser assim. Por isso falta no nosso mundo hoje esses exemplos. Talvez seja uma das razões porque os nossos jovens vivem nessa desorientação. Nós precisamos, e aqui Jesus nos dá a resposta, porque esse apelo do Papa, que tocou tanto o coração do Padre Léo, é para cada um de nós hoje. Você é chamado a um belo horizonte, você é chamado à felicidade, você é chamado a passar por esse mundo não em brancas nuvens, não de qualquer jeito. Eu repito para os filhos e filhas de Betânia: você não tem uma vida para acertar e outra para errar, você tem essa, e nessa Deus te convida a acertar. Nessa vida Deus te convida a ir ao encontro daquilo que Ele destinou para você desde toda a eternidade, porque Deus não te criou ao fracasso, para o fracasso. Deus não te criou para a derrota, Deus não te criou para a falta de confiança, Deus não te criou para uma vida de laços quebrados na sua família. Não é que eles não possam ser quebrados, mas é que no Senhor eles podem sempre ser restaurados, refeitos, recriados,
na graça do perdão, na graça da reconciliação, na graça do recomeço, na possibilidade de uma vida nova. Mas isso só experimenta, amado irmão, amada irmã, quem conhece Jesus. Quem conhece Jesus, quem faz uma experiência desse Jesus, quem vai ao encontro dele, se deixa tocar por ele, se deixa envolver por essa presença. Não é uma ideia. A ideia eu abandono. Quando a gente estuda o martirológio romano, uma das coisas mais presentes e que mais a gente encontra nos mártires é essa certeza: nenhum deles deu a vida por uma ideia, nenhum deles deu a vida por algo passageiro. Todos eles deram a sua vida, gastaram a sua vida, se consumiram, se deixaram queimar, se deixaram morrer nas arenas romanas, nas arenas pagãs, por uma pessoa. Por uma pessoa. E quando perguntavam para eles que pessoa era essa, eles diziam: é Jesus Cristo, meu Senhor, é o meu Senhor, o meu Salvador. Que alegria, que maravilha poder morrer com Ele, por causa dEle, nele. Quantos testemunhos? Por uma ideia? Não, por uma pessoa. Por pessoas que se deixaram encontrar por Jesus, e nesse encontro experimentaram aquilo que o coração deles tinha sede, tinha fome, tinha necessidade, desejava ardentemente, e que eles não sabiam o que eram, mas que quando puderam estar diante daquele que traz o rosto de Deus, daquele que traz a misericórdia de Deus, daquele que é a encarnação da própria força de Deus, algo dentro dele se dilata e se transforma. O dom da fé toma conta de tal forma, de tal maneira, que eles não têm dúvida: venha o que vier, eu sei em quem acreditei. Venha o que vier, eu sei por que estou aqui. Não olho mais para o passado, isso não importa. Me apego a Jesus e corro na direção daquilo que está por vir, porque encontrei a Cristo. O resto é lixo, é esterco. Olha a força da experiência. O resto é resto, porque eu encontrei aquele que dá sentido à minha vida, que dá razão à minha vida, que dá sentido à minha existência. É por causa dele, é nele. Não é por uma pessoa, não é por um lugar, não é por uma promoção, não é por algo que vai me fazer levar vantagem. Não, é Jesus. A causa é Jesus. De vez em quando eu retomo um dos textos que muito me ajudam, diria até misticamente, a ir ao encontro de Jesus nesse tempo que se chama hoje. Não sei se você conhece, espero que conheça. É uma encíclica do Papa Paulo VI, Mistério Fidei, mistério de fé. E nessa carta encíclica de Paulo VI, ele fala dos lugares de encontro com Jesus, dos lugares de encontro com Jesus, onde você tem a certeza de que pode encontrar-se com Ele. Ele fala, não necessariamente nessa mesma ordem, mas ele fala do encontro por excelência. Qual é o encontro por excelência? Onde eu encontro Jesus Cristo vivo e ressuscitado. A Eucaristia. Não é um símbolo,
não é uma mera lembrança, é Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, plenamente presente em corpo, alma, divindade. Fala o Papa, teologicamente por antonomasia, mas isso não importa. Importa é que eu e você saibamos aquilo que aprendemos na tradição da igreja. É Jesus Cristo real, é presença real. E quando eu me aproximo dessa presença, eu sou tomado pelo próprio Senhor. Porque olha que mistério fabuloso. Quando eu comungo o Senhor também me comunga. E os santos padres vão dizendo que acontece nesse meio a divina troca, o divino comércio, onde Deus toma a minha humanidade frágil e me dá a sua divindade forte. E nesse encontro, se eu permito, eu vou me transformando, eu vou me cristificando, vou me tornando outro Cristo no mundo. Não é para isso que você foi batizado? Não é para isso que você foi feito cristão? Que você se fez cristão? Que os teus pais levaram você para ser batizado? Como que nós nos aproximamos de Jesus Eucarístico? Como que eu desejo essa celebração? Eu nunca começo uma celebração sem convidar aqueles que rezam comigo, que vão comigo formar o corpo místico de Cristo, sem dizer: toma consciência daquilo que você vai celebrar. Toma consciência daquilo que você vai celebrar. Porque na maioria das vezes, tristemente falando, Jesus que eu comungo pode fazer pouco dentro de mim, porque eu não distingo o corpo e o sangue do Senhor, como fala Paulo na carta aos Coríntios. E olha que Paulo é taxativo. Talvez seja por isso, por não se distinguir o corpo e o sangue do Senhor, que haja entre vocês tanta gente fraca, doente, sem rumo, sem sentido, presa fácil das armadilhas do inimigo, presa ao pecado, aos vícios, a tantas coisas que nos amarram e nos prendem. Essa presença viva e real de Jesus na Eucaristia. Mas Paulo VI continua dizendo, na presença de Jesus na sua palavra. Ele é a palavra. Eu dizia de manhã, São Jerônimo nos lembra, nós estamos no mês da Bíblia, mês de setembro. Desconhecer as Escrituras é ignorar Jesus. Fazer da palavra de Deus o nosso lugar de aconchego. Buscar na palavra de Deus as respostas que nós precisamos, viver da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus como ensinam os nossos monges, toda a tradição monástica da igreja, ruminar essa palavra, saborear essa palavra, se deixar envolver por essa palavra, se deixar transformar por essa palavra, porque essa palavra tem força, essa palavra tem poder, essa palavra realiza aquilo que ela significa, ela jamais desce, ela é como a chuva, ela jamais desce sem produzir o seu efeito. Mas como nós vivemos a palavra? Como nós vivemos a palavra? Como a palavra está na nossa casa, no nosso lar, na nossa família? Como está? Quem é Jesus para você? Veja a pergunta profunda desse evangelho. Se Jesus é o Senhor, se Jesus é o Senhor. Paulo VI continua, a assembleia reunida, quando nos reunimos em nome do Senhor,
Jesus está presente. É Ele que garante: onde 2 ou 3 se reúnem, eu estou no meio deles. É presença de Jesus. Jesus está aqui agora. Ele age no seu espírito, Ele está no meio de nós. Ele está presente. Mas eu não distingo essa presença. Ele vai adiante e diz, Mateus 25, Ele se identifica com aqueles que Ele ama. Então Jesus está presente no irmão, mas Ele vai mais longe, dizendo: sabe o que vai nos julgar? Mateus 25, estive com fome e me destes de comer, com sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, preso e me visitastes, doente e fostes ao meu encontro. Mas quando, Senhor? Todas as vezes que fizeste ao menor dos meus irmãos. Jesus está lá. Quem é Jesus para você? O que você tem feito? Como comunidade Betânia, eu pergunto para você: o que você tem feito para Jesus que sofre, para Jesus à margem, para Jesus sofrendo em tantos calvários do mundo? Ele está lá, esperando você. É o nosso carisma. Acolhemos o Cristo que vem até nós, preferencialmente no dependente químico, no prostituído, na prostituída, naqueles que não tem ninguém por eles, nos leprosos da sociedade de hoje. E você? Quem é Jesus para você? Ah, meus irmãos, veja a força da palavra de São Tiago. É São Tiago que está dizendo, cobrando de nós hoje. É ela que fala: a fé sem obra é morta. A fé sem obras é morta. A fé sem obras de caridade, sem obras de misericórdia. E aí a gente vê quem é Jesus, o lugar que Ele ocupa no seu coração, a partir da sua generosidade, da sua doação, da sua disponibilidade em sair de si mesmo e ir ao encontro do outro. Quem é Jesus para você? É preciso pedir esse encontro com Jesus. É preciso buscar esse encontro com Jesus. Sabe uma das coisas que tem mais me incomodado, irmão? Sabe uma das coisas que tem mais me incomodado, irmã? É o ardor de homens e mulheres que experimentaram de tal forma Jesus, que se tornaram um sinal poderoso para o mundo. Já disse do Padre Léo, mas ultimamente eu tenho rezado muito com o Monsenhor Jonas Habib. E deixa eu partilhar. Pode aplaudir. É para o Monsenhor essas palmas. E eu vou explicar por quê. Porque não é para fazer média com a canção nova, não. É por amor mesmo. Muitos aqui são testemunhas que, quando o Léo faleceu, eu disse que substituiria, que eu já estava cansado de perder pai aos 45 anos, porque perdi o meu pai aos 45, depois perdi o Padre Léo aos 45, e aí eu falei, que eu substituiria, que eu seria esperto daquele momento em diante, olhando para o caixão do Padre Léo, eu seria esperto. Ao invés de pegar um pai perto dos 40, eu já ia logo pegar um de 70, para eu não sair no prejuízo. E naquele dia, necessariamente eu assumi
o Monsenhor como um pai e um exemplo para mim. E trago ele comigo sempre. Quando posso, estou lá, vou visitá-lo. Mas o mais importante é que ele está comigo, me ensinando. Porque o Padre Léo mesmo disse que a presença física é a mais pobre das presenças, né? E eu aprendo muito com o Monsenhor e peço a Deus a graça, sabe do quê? Dessa ousadia no Espírito. O Monsenhor Jonas é para mim exemplo de ousadia no Espírito. E eu que sempre fui muito tímido, quem me acompanha na Canção Nova sabe, segurar um microfone aqui nesse lugar para mim era quase um pedido de desespero. Continua ainda, mas agora eu disfarço melhor. Mas era quase um pedido de desespero. E eu comecei a pensar, meu Deus, olha a ousadia do Padre Jonas. Da onde que vem essa ousadia? E a resposta que Deus me dava era essa: o conhecimento de Jesus que o Monsenhor Jonas tem. O conhecimento de Jesus que o Monsenhor Jonas tem, que ele mesmo testemunha para o mundo, vem de onde? Da grande fonte de conhecimento de Jesus, que eu quero chamar você a experimentar também. Porque é isso que você precisa levar para sua casa, para sua família. Você acha que você vai resolver seus problemas sozinho? Sozinha? Você acha que você vai dar conta de tudo que você precisa sozinho, sozinha? Você acha que você vai dar conta do seu matrimônio sozinho? Você acha que você vai dar conta dos seus filhos sozinhos? Você acha que é fácil lutar com a dependência química sozinho? Esse amigo pastor que eu falei para vocês de manhã, ele também me falou uma outra coisa que me chamou muita atenção. E que ele disse que admirava muito a Canção Nova, porque a Canção Nova ensina a pedir a grande fonte de conhecimento de Jesus. Sabe qual é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. A necessidade mais profunda da nossa alma chama-se Espírito Santo. A razão da ousadia do Monsenhor Jonas, essa ousadia que fez com que nascesse uma das maiores comunidades da Igreja Católica hoje, uma das maiores forças de evangelização do nosso tempo, que se chama Canção Nova. Sabe qual é a razão? Espírito Santo. Atualiza Jesus em nós. É Ele que atualiza Jesus em nós e fez com que o Monsenhor arriscasse tudo por Jesus, confiasse tudo em Jesus, vivesse da providência de Deus, como o meu pai Monsenhor Jonas me ensina a viver da providência de Deus. Que ousadia, meu Deus! Que ousadia! Quando você pensa em tudo que é isso aqui, a Canção Nova, eu fico pensando, meu Deus, isso é coisa de doido. Eu sou mineiro demais, devagar demais para esse trem aí. E aí eu vou procurar uma resposta, só tem uma. Essa ousadia é Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz você conhecer Jesus. E com isso eu estou dizendo para você, consagrado, consagrada de Betânia, que muitas vezes sofre a tentação de desanimar, de olhar para o problema, para a dificuldade, de olhar para a situação concreta e se desesperar, porque a providência parece que está atrasando, mas ela está esperando você dobrar o joelho e pedir.
porque o trabalho com os filhos parece que não rende, parece que tudo aperta de todos os lados, é cobrança do governo, é cobrança do Ministério da Saúde, é cobrança de não sei aonde, é cobrança de lá, de cá, é cobrança dos padres, da formação geral, é cobrança, e você acha que não vai dar conta. É para você. A resposta não está no humano, a resposta está nessa ousadia buscada pelo Monsenhor Jonas. É para você, consagrado, consagrada da Canção Nova. Muito mais que a técnica, muito mais que o profissionalismo, muito mais que essa experiência maravilhosa de organização que a gente vê aqui na Canção Nova e que nós temos que dar os parabéns. Por isso, uma salva de palmas para todo consagrado, consagrada da Canção Nova, para todo técnico, técnica da Canção Nova, porque eles trabalham muito. Olha, eu sou fã mesmo de carteirinha de muitos consagrados aqui, os que eu conheço mais de perto, pelo tanto que eles se gastam. Mas eu digo, não é o profissionalismo, não é a técnica, é a ousadia no espírito. E essa ousadia no espírito, eu falo para vocês, é uma preocupação que eu tenho. E eu olho para o Léo, e eu olho para o Monsenhor, eu olho para o Monsenhor, eu olho para o Léo, e eu fico pensando, meu Deus, meu Deus. Aí outro dia, ouvindo uma pregação do Monsenhor, até partilhei com ele, ele falava de um livro, que eu ainda vou partilhar mais detalhadamente com a minha família Betânia. A Cruz e o Punhal. Eu que não vivi os inícios, porque sou um guri novo, não vivi os inícios da renovação, dizem que esse livro era um best-seller no meio dos primeiros da renovação. E aí eu fui atrás, porque eu sou curioso, muito curioso desde moleque. Fui atrás desse livro e fui ler. E o Monsenhor Jonas recomendava. Se ele recomendou, eu vou lá ler. Aí fui. A editora, posso até dizer, porque tem muito a ver conosco, chama-se Betânia. E fui ler o livro e fiquei impressionado com a ousadia no espírito. A experiência de um pastor que se deixa tocar pelo Espírito Santo, que diante de uma situação concreta de jovens violentos do Brooklyn no final dos anos 60, jovens na dependência química, jovens prostituídos, prostituídas, vão ao encontro, sente um apelo de Deus para ir ao encontro desses jovens, e chega lá, pensa assim, vou dar o que para esses meninos? O que eu vou fazer? Como é que eles vão falar? Como é que eles vão me escutar? O que vai acontecer? E aí, ele começa a descobrir por uma série de situações, também não vou contar o livro para vocês, senão não tem graça, que o que ele precisava dar era o quê? Muito bem, como vocês estão atentas, Espírito Santo. E pediu o Espírito Santo. Por quê? Por causa daquilo que eu repito sempre, quase a exaustão para aqueles que estão comigo. Deus chega onde nós não podemos chegar, Deus vai aonde nós não podemos ir, Deus alcança o que nós não podemos alcançar. Mas a primeira missão é nossa. O primeiro movimento, aliás, é nosso. É preciso crer, é preciso acreditar, é preciso pedir esse Espírito Santo, é preciso confiar nesse Espírito Santo, é preciso se abandonar nas mãos desse Espírito Santo, para que esse Espírito Santo venha com poder sobre nós, para que esse Espírito Santo nos encha da unção de Deus, para que esse Espírito Santo nos torne audaciosos na pregação do Evangelho, audaciosos na construção do reino, da civilização do coração de Jesus. Chega de cristãos mornos, chega de cristãos meia boca, de cristão mais ou menos, de cristão que fica em casa lamentando porque a vida não dá certo, porque a família está mal, por ver a família desmoronando, os filhos se perdendo, a vida levando os seus filhos, agarrando a droga, os traficantes pegando o seu filho pelo pescoço, pelos cabelos, pela roupa, levando.
para destruir na droga, porque o encardido faz festa com os filhos e filhas de Deus através da dependência química, e de mãos e braços cruzados não vai ao encontro daquilo que tem de mais precioso na igreja do Senhor, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que atualiza esse Jesus em nós. É o Espírito Santo que nos dá a consciência, que nos dá a certeza, a justa medida de quem é Jesus para nós. É Ele que vai atualizar esse encontro, é Ele que vai promover, que vai mediar esse encontro, para que você possa ser outro Cristo no mundo, para que você possa amar com o coração de Cristo, para que você possa amar com o coração de Jesus, para que você possa se envolver no amor do coração de Jesus. É Espírito Santo. Ah, meu irmão, minha irmã, você não sabe, você talvez não tenha noção do quanto Deus está esperando que você peça o Espírito Santo, de que você se entregue a esse Espírito. Você, não é para nós só Comunidade Betânia, não é para nós só Comunidade Canção Nova, é para você. Você precisa desse Espírito Santo para se tornar o homem que Deus sonhou, para se tornar a mulher que Deus sonhou, que vai lutar pela vida, mas que sobretudo vai viver buscando essa vontade de Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua casa? Eu olho para vocês e digo: eis um belo horizonte. Olha o potencial de evangelização, olha o potencial de transformação, olha o potencial de renovação, olha o potencial de caridade, de amor. Quando você pensa naqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, quantos homens e mulheres podem emprestar os seus braços, suas pernas, sua boca, seu coração, sua vida a Jesus, para ver esse mundo transformado? Quem é Jesus para você? Mas isso só será possível se você tiver a mesma audácia do Monsenhor Jonas Abib e se abrir ao Espírito Santo. Se você tiver a mesma audácia do Padre Léo e se abrir ao Espírito Santo, para que esse Espírito venha atualizar em você a presença real de Jesus na Eucaristia, para que esse Espírito possa abrir os seus ouvidos e o seu coração à palavra de Deus, e que essa palavra se transforme, para que esse Espírito Santo possa fazer você reconhecer a presença de Jesus no meio dos irmãos, para que esse Espírito Santo possa fazer você ir ao encontro de Jesus nos mais pobres e necessitados desse mundo. É para você, e eu quero convidar você a essa audácia no Espírito. Quero convidar você a ficar de pé. E pedir que esse Espírito Santo venha te dar o conhecimento de Jesus, a real dimensão, o tamanho, a largura, o comprimento, a profundidade de Cristo Senhor na sua vida, e que isso transforme você, que isso leve você a arder de amor por Jesus, de tal forma que você volte para sua casa, que você volte consagrada para o seu recanto, que você volte, filho, filha de Betânia, lá para o seu recanto, para a sua casa Betânia, cheio do poder do Espírito Santo. E esse Espírito Santo faça a diferença na sua vida, que Jesus transborde dos seus lábios, que Jesus transborde dos seus gestos, que Jesus transborde do seu coração para acolher todos aqueles que vierem ao seu encontro. Erga teus braços e peça esse Espírito Santo. É para pedir esse Espírito Santo. Peça esse Espírito Santo, para
que se ergam no nosso meio, na nossa família Betânia, homens e mulheres audaciosos no espírito, como o nosso fundador, o Padre Léo, como o Monsenhor Jonas Abib, fundador da família Canção Nova. Que esse Espírito Santo venha renovar em nós, em cada um de nós, essa presença. Que esse Espírito Santo venha com poder, com efusão, atualizando em nós Jesus Cristo, para que cresça o nosso amor a Jesus, para que esse encontro com Jesus possa contagiar, assim como através do Monsenhor Jonas Abib contagiou tantos homens e mulheres, fazendo dele instrumento na vocação de tanta gente, de tantos padres, de tantos leigos, de tantos homens e mulheres que também se abriram à ação do Espírito. Como ele tantas vezes nos ensinou a pedir, peça agora uma porção redobrada do Espírito Santo. Peça, família Betânia, uma porção redobrada do Espírito Santo. Nós, Betânia, precisamos do poder do Espírito em nós. É o Espírito Santo que quer fazer com que nós acolhamos nossos filhos e filhas. Não é pela nossa força humana, não é só pelo nosso jeito, pela nossa técnica, pela nossa preparação de estudos intelectual. Não é uma questão só de saúde médica, não. É poder de Deus, é força do Espírito Santo, a única capaz de fazer com que a gente não se canse de amar, a única capaz de fazer com que a gente se gaste como vela acesa no altar, que a gente se consuma, que a gente se queime, que a gente se gaste, para que o amor aconteça. Vem, Espírito Santo, e toca essas famílias aqui presentes, toca esse esposo, essa esposa, para que os esposos e as esposas queiram gastar-se no seu matrimônio, queiram doar-se um para o outro, queiram gastar a sua vida na proteção da sua família, no cuidado da sua família. Queima, Espírito Santo, no coração desses filhos e filhas, para que eles se tornem homens e mulheres segundo o coração de Deus, para que eles queiram descobrir a sua vocação, responder ao chamado de Deus. Vem, Espírito Santo, e queima no coração de cada um de nós, para que possamos ouvir a voz de Deus, para que possamos acolher Jesus, para que, como fala o Evangelho, não nos deixemos levar pela lógica do mundo, pelo pensamento do mundo, mas que queiramos, Espírito Santo, a vontade de Deus na nossa vida, com radicalidade. Espírito Santo, nós te pedimos, vem com poder, com seus dons, com seus carismas. Atualiza, Espírito Santo, Jesus em nós. Incendeia minha alma, peça, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Peça, solta a sua voz. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito
Espírito Santo, cante. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de tanta opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Peça! Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e com seus olhos fechados, peça que o Espírito Santo venha com poder sobre esse irmão. Peça que esse Espírito Santo dê a ele, dê a ela a graça de hoje. E a graça de hoje é essa: eu quero conhecer Jesus. Eu quero me encontrar com Jesus. Esse encontro transformador da Sagrada Escritura, esse encontro que mudou a vida de tantos homens e mulheres, esse encontro que converteu a pecadora, a prostituída, esse encontro que converteu Zaqueu, o ladrão, esse encontro que fez do cobrador de impostos Mateus um apóstolo, esse encontro que fez de pescadores humildes colunas da igreja, esse encontro que fez de Paulo o maior de todos os missionários, esse encontro que fez com que homens e mulheres na história da igreja se erguessem como santos, santas, beatos e beatas, esse encontro que realizou a vida de Teresas, que realizou a vida de Marias, que realizou a vida de tantos Pedros, Paulos, Joaquins, Anas, de Franciscos, de Claras, esse santo que mudou a vida de tantos jovens presentes hoje nesse lugar. Vem Espírito Santo, dê o conhecimento de Jesus, para que nós saiamos daqui, não com esse rosto desfigurado, mas com o rosto de Jesus queimando dentro de nós, querendo que nós sejamos apóstolos, querendo que nós sejamos evangelizadores, queremos que nós sejamos homens e mulheres guiados pelo Espírito, querendo que nós sejamos homens e mulheres que exercitam os dons, os carismas do Espírito, querendo que nós saiamos daqui saboreando os frutos do Espírito na nossa vida, homens e mulheres de oração profunda, com um grande amor à palavra de Deus, com um grande amor à Eucaristia, com um grande amor a tudo aquilo que pode mudar a nossa vida, com um grande amor à nossa família, com um grande amor àquelas pessoas que mais sofrem. Por isso que o Espírito Santo vem agora com poder e faça queimar, quebrar, cair por terra todas as amarras que nos prendem, que nos impedem de amar, que nos impedem de viver o Evangelho, que nos impedem de perdoar, de acolher. Cura, Senhor, todo o ressentimento, toda a mágoa. Faça descer no poder do Espírito, no conhecimento de Jesus, a graça do perdão. Desse perdão que cura, que liberta. Desse perdão que nos aproxima do coração de Jesus. Que maridos
Que maridos perdoem as suas esposas, que esposas perdoem os seus maridos, não importa o que tenha feito, não há nada que não possa ser perdoado em Jesus. Que pais perdoem os seus filhos, que filhos perdoem os seus pais, que homens e mulheres, qualquer que seja o mal que tenha feito contra você, qualquer que seja o mal que tenha tramado contra você, toda calúnia, toda fofoca, toda mentira, toda maledicência, tudo caia por terra, e que você perdoe no coração de Jesus, porque o conhecimento de Jesus nos aproxima dele, e Jesus, o coração misericordioso, perdoou até no último momento no alto da cruz. Que nós façamos o mesmo, que irmãos e irmãs se reconciliem, que o perdão de Deus desça sobre nós, que nós nos sintamos envolvidos pela misericórdia de Deus, e você se sinta agora profundamente amado, profundamente amada. O amor de Deus desce sobre você agora, e você é a pessoa mais feliz do mundo, você é a pessoa mais realizada do mundo, porque você sabe agora, no poder do Espírito, Deus ama você, você é amado num amor eterno, num amor que jamais passará. Que no poder do Espírito você experimente a liberdade dos filhos de Deus. Por isso, se você tiver agora um vício, um pecado, que volte sempre, que você tenha dificuldade de largar. Se você é dependente químico, de drogas lícitas e ilícitas, dependente do crack, da maconha, da cocaína, do êxtase, do óxio, do que seja, da porcaria que seja. Se você é dependente do álcool, do cigarro, se você é dependente de internet, de pornografia, qualquer que seja a dependência, agora no poder do Espírito, essa mão que está sobre você, é a mão de Deus dizendo para você: você é capaz de vida nova, você é chamado à vida nova no Espírito, você é chamado à vida no Espírito, você é chamada ao conhecimento de Jesus. Por isso, tome a decisão agora de renunciar. Renuncie no poder da sua fé, no poder do Espírito, a tudo que te afasta de Deus. Toma coragem. Se você tem vivido uma vida desregrada, se você tem vivido uma vida no pecado, uma vida de sexualidade estragada, toma coragem. Se você, namorado, namorada que está aqui presente, não acreditam mais na castidade, hoje o Espírito coloca no seu coração o desejo de viver em um namoro santo, um namoro marcado pela castidade, jeito cristão de se viver a sexualidade. Por isso que Deus, no poder do Espírito, purifique a sua mente, purifique o seu coração, purifique a sua memória afetiva, as suas lembranças, que tudo seja tocado, marcado pela força do Espírito Santo agora, para que você busque cada vez mais se tornar um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus. Incendeia, Senhor, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Eu quero ouvir você cante: incendeia a minha alma, incendeia a minha alma,
Coloque a mão no seu coração. Os instrumentos vão silenciar. E você também vai silenciar agora. E aí, no silêncio do seu coração, cheio do Espírito, cheia do Espírito, peça. Aquela ousadia que tomou conta do coração do Monsenhor Jonas Abib. Seja audacioso. Peça, Espírito Santo, no seu poder. Aquela ousadia que tomou conta do coração do Padre Léo. Peça para que você volte para sua casa cheio da força de Deus, para que você veja as barreiras caindo, para que você confie plenamente no poder de Deus, na providência de Deus, na força do Espírito Santo, para que você conheça Jesus. E conhecendo, ame-o com toda a força do seu coração. E amando, sirva a Jesus, aonde Ele te pedir. Peça. Agora agradeça, porque Ele já te deu. Deus chega onde nós não podemos chegar, Deus vai aonde nós não podemos ir, Deus alcança o que nós não podemos alcançar. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Muito obrigado pelo teu Espírito em nós. Muito obrigado por fazer crescer em nós o amor a Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos. Uma grande salva de palmas a Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. CançãoNovaPlay.com. Assine já!